Vou falar de uma pauta que o Claré adora e a turma do interior aí agora vai gostar também, porque tem que sentir orgulho, porque o Minas Gerais respira o agro. Nossa economia, ela tem o agro na veia e traz aí um pilar importante, onde a gente não pode deixar passar batido. Pelo contrário, senão um dos principais motores econômicos é o agronegócio. E a economia, com esse crescimento agora de 2,9%, ela teve o agro como sua locomotiva, né, Claré? Me fala um pouco sobre isso, porque eu vi um Twitter seu esses dias fazendo uma análise sobre estes números. Qual a sua conclusão? Não, você viu uma postagem no meu X, que agora não tem Twitter mais. Né? Eu sou vintage. Respeito ao Elon Musk. Tudo bem. Mas assim, o que eu, na verdade, eu postei? Porque estão falando do PIBão do Lula, né? Que na verdade não é PIBão, né? O 2,9%, já que ano passado foi 3% e no retrasado 4,1%. Mas é porque se esperava algo muito pior, né? Do que o 2,9%. Mas tem análise que não, viu, Claré? Tem alguns analistas que rebateram essa crítica do presidente, de outros jornalistas, mostrando que a expectativa do mercado era entre 2,9% e 3,1%. Sim. Mas, enfim, aqueles que o apoiam, aqueles que querem essa narrativa, chamavam de PIBão do Lula, sob o argumento de que o mercado falava em 1,5%, e não é verdade, né? O mercado está falando realmente algo próximo a 3%. Mas o que eu postei, que você deve estar falando, é que se você pegar esse 2,9%, ele está dividido em 3 áreas: agro, indústria e comércio. Enquanto o aumento do PIB da indústria e comércio foi baixo, 1,5%, 2%, o PIB do agro cresceu 15%. Ou seja, quem subiu para esse 2,9% foi o agro. A gente deve, ou seja, nós brasileiros devemos aí o aumento do PIB em 2023 ao agro. Aliás, a gente já deve muito ao agro no Brasil, né, Rodrigo? É impressionante como é que praticamente 1/4 do nosso PIB vem do agro. Durante a pandemia, quando muita gente parou, foi para casa, o homem do campo estava lá trabalhando. Então, assim, temos que reconhecer a Embrapa, né? A Embrapa, que é uma empresa uma referência mundial. Motivo de orgulho para todos os brasileiros, referência mundial. Então, foi isso que eu postei, sobre a importância do agro nesses 2,9% de PIB, que enquanto a média foi 2,9%, o agro foi 15,1%. O Ketman, a gente viu que não só o agro, e se você soma a indústria extrativa, você chega já na metade do PIB, ou seja, Minas Gerais brilhou, né? Somos referências em ambas. Pois é, Rodrigo, isso para Minas, né, é motivo de orgulho. A gente tem que comemorar e tem que parabenizar todo mundo que está envolvido nesses dois setores. Mas é uma pena, né, Rodrigo, que o Brasil, em pleno 2024, né, no mínimo 50, 60, 70 anos, o Brasil depende praticamente do agronegócio e do extrativismo mineral. A gente não sai desse ciclo, né, de depender de commodities para poder crescer. A gente não manufatura produtos, a gente não exporta capital intelectual, a gente não tem tecnologia. O Brasil não tem patentes em nível mundial, então a gente fica sempre dependendo desse extrativismo. E são produtos que oscilam muito, né, de acordo com o mercado mundial, de acordo com crises que vão e vêm. É uma atividade, ambas, né, tanto o agronegócio quanto a mineração, também dependem muito de ciclos, né? Então o Brasil não consegue, ele não consegue se planejar, ele não consegue ser retilíneo em longo prazo, porque sempre depende desses setores. E olha, o agro está de parabéns, sim, é um exemplo para o mundo inteiro. A gente lidera, né, diversos setores, exportação de proteína animal, exportação de milho, soja, café, a gente está sempre no topo. O Claré falou muito bem, mas olha só, vamos reconhecer também que o agro é um setor bastante privilegiado pelos governos, né? Tem crédito subsidiado, tem empréstimos com juros mais baixos, tem financiamento agrícola, enfim, é um setor que entrega aquilo que ele recebe, mas ele recebe sim muita coisa há muitos anos dos governos. Poxa, eu estava preparado para levantar uma bola para o Claré, mas eu acho que você falou num ponto que ele vai querer tocar nele antes de eu voltar no tema da diversificação da economia. Eu quero. Não, esse ponto que o Kessman falou é importante porque existe, sim, esse histórico, né, de que o agro ele recebe muito subsídio, muito apoio do governo federal há muitos anos. Isso é um fato, a gente não tem que discutir isso. Só que é importante a gente perceber que ao longo das últimas décadas, esse apoio, esse subsídio, esse financiamento do governo, ele se mantém constante enquanto o agro está crescendo muito. Aí você falou, esse crescimento está vindo de onde? O investimento privado no agro, através de FIAGRO, que é o fundo, né, em agro, através de outros tipos de CRA, né, CRA, que é o chamado CRA,
esse tipo de fundo privado, que é investimento privado, tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas, enquanto esse apoio governamental está seguindo fixo, ele não tem aumentado. Então, sem sombra de dúvida, o que Edson falou é verdade, é um setor historicamente apoiado pelo governo federal, mas que atualmente não é a principal base dele, não. Ele tem se descolado bastante e isso não pode reduzir o tanto que o agro é importante para o Brasil. Fazendo ainda uma outra observação nesse tema, a gente pega uma indústria, por exemplo, automotiva, que também tem aí as benesses do governo federal e que ela não consegue decolar de forma alguma, a partir do momento que você enxerga uma total dependência de alguns subsídios e em outras montagens. E isso hoje nem é tão... Até para falar da desoneração aí, né, da folha e tudo. Para falar de desoneração da folha, mas eu falo mais, claro, é que alguns setores, como o agro, conseguiu descolar e ter vida própria. Outros continuaram super dependentes. Trouxe o exemplo da indústria automotiva, a gente pode trazer outros. Mas eu queria levantar um tema que o Kettmann pontuou e eu vou devolver para você, Kettmann, porque eu ia mandar para o Claré, mas você também vai saber dissertar sobre este ponto. Quando você fala sobre a diversificação da economia brasileira, e o agro e o extrativismo, naturalmente, ele tem uma qualificação de mão de obra muito básica e muito simples. Para você trazer outras fontes de receitas para uma economia como a do Brasil, a gente precisaria ter uma indústria aí bem desenvolvida também, mas para isso precisa de mão de obra qualificada. E aí volta no tema. Se não investir no estudo, meu amigo, na qualificação do nosso estudo, não é quantidade, é qualidade. A gente tem já uma base aí de ensino, só que a qualidade é questionável e isso atrapalha bastante para que a economia do Brasil possa diversificar. Você pensa igual, Kettmann, ou você tem uma visão diferente? Não atrapalha bastante não, Rodrigo. Simplesmente congela, né? Enterra a nossa capacidade de desenvolvimento. Rodrigo, outro dia eu trouxe esse dado aqui, eu não me recordo se foi no Tox ou se foi no Central. 80% de todo investimento do governo federal em educação, ele se dá nas universidades. Só 20% de todo o dinheiro vai para a educação básica, educação fundamental. Então é óbvio que a partir disso você não consegue formar capital intelectual, você não consegue formar bons estudantes para poder, quando ficarem mais velhos, serem bons estudantes universitários e a partir daí bons pesquisadores e bons profissionais, trabalhar com produtividade. O problema da educação é fundamental sim, e isso a gente percebe claramente, Rodrigo, nos concursos que são divulgados toda hora e nos dados da economia também. Se você pega todas as atividades que exigem algum tipo de qualificação, você tem vagas ociosas, porque não tem pessoas aptas a preenchê-las. Você tem em todo o mundo um investimento, não nas universidades, mas sim naquelas formações técnicas que dão a base da indústria para que as pessoas vão direto para o mercado de trabalho. Já existe uma indústria desenvolvida, a gente vê um trabalho maravilhoso feito pelo SESI, Senai, Senac, a FIENG, a CNI, todas as confederações da indústria. Eles buscam resolver um pouco desse déficit e mesmo assim ainda está longe daquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Só que o Brasil criou uma mágica sobre a questão da universidade como sendo algo extremamente primário. Então o resultado disso, na minha vida, dentro do meu ciclo, são a gente se relacionar com vários trabalhadores aí do Uber, por exemplo, pessoas que estão em funções que não são absolutamente nada a ver com aquilo que ele se formou. Então você tem no Uber hoje pessoas que foram advogados, engenheiros, você tem inúmeras qualificações atuando em áreas totalmente aquém daquilo que ele se propôs a fazer anteriormente. Isso é triste, assim, é uma realidade que o Brasil ela tem aí de uma forma desproporcional ao resto do mundo. É um problema cultural que o atual presidente Lula, para mim, contribuiu muito, não agora, em mandatos anteriores, onde fala sobre a importância de ser doutor, né? A grande importância de ser doutor. Gente, nem todo mundo tem que ser graduado, nem todo mundo tem que ter curso superior, que é algo mais acadêmico. A gente precisa de cobrir essa demanda de trabalho. Vou dar um exemplo, que às vezes alguém fala, você quer então que seja algo para mais rico? Não, vou dar um exemplo. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre agro, a gente está falando de agro aqui, onde você tinha ali um engenheiro agrônomo que estava recebendo, acho que 4 ou 5 mil reais na fazenda. Esse ele é o salário recém-formado. Em contrapartida, tinha um técnico agrícola que tinha feito cursos de certificação para pilotar um determinado trator, não é um trator qualquer, uma determinada máquina, que ganhava 15 mil reais, simplesmente porque ele
tinha aquela vivência e tinha aquela certificação. Então, assim, não é questão financeira. É que a gente precisa de gente para pegar a mão na massa e fazer acontecer. Nem sempre precisa ser acadêmico. Só que, infelizmente, a gente ficou com essa cultura aqui. De novo, antes que alguém mande algum recadinho, não estou falando que isso é culpa do Lula, não, tá, gente? Eu só usei um exemplo de que ele é um dos muitos que contribuem para essa cultura totalmente errada.